Galera, hora de a gente testar mais um modelo da 13ª geração da Intel Core, codinome Raptor Lake. Depois de testar o Core i9, hora de a gente testar o cara mais modestinho da linha. Este aqui é o Core i5 13600K, mas não se enganem, só porque ele é o modelo mais básico desse lançamento inicial não quer dizer que esse carinha seja fraco. Este é um dos modelos mais interessantes para quem está querendo focar especialmente em games, porque ele não traz tantos núcleos quanto o Core i7 ou quanto o Core i9, só que ele traz frequências bastante altas, como se trata de um processador da série K, então ele se sai muito bem quando o assunto é jogos, mas também não faz feio no trabalho. Então, roda a vinheta e vamos ver nossas impressões com ele e gameplay. Bom, o Core i5 3600K é um dos processadores que foi beneficiado nessa nova geração, a 13ª geração de processadores Intel Core, porque os i5 com final K, eles possuem núcleos de eficiência. É diferente, por exemplo, o Core i5 12400 e 2400F, que eles tinham apenas núcleos de performance. Este cara aqui e o seu antecessor tem um conjunto de 6 núcleos de performance, que dá um total de 12 threads, só que enquanto o 12600K trazia um total de 4 núcleos de eficiência, esse cara teve esse valor dobrado, ele tem 8 núcleos de eficiência. Então, quando a gente olha a disputa entre o Core i5 3600K versus o Ryzen 5, nós temos a AMD oferecendo 6 núcleos e 12 threads, enquanto que a Intel vai entregar um valor bem mais alto. Já tem os 6 núcleos e 12 threads de performance, só que tem mais esse adicional de 8 núcleos de eficiência. Então ele chega a uma contagem aí de 20 threads. É uma contagem... São muitos threads, bastante threads, especialmente por se tratar da linha intermediária. Ainda temos o Core i7 e o Core i9 nesse lineup. E por ser final K, ele tem desbloqueado overclock, então se você combinar com uma placa da linha Z, você pode realizar o overclock dos núcleos do processador, mas ele também já sai de fábrica com frequências bastante altas. Então ao longo do gameplay vocês vão ver que ele atinge frequências acima dos 5 GHz e a gente nem está overclockando ele. Agora comentando um pouco dos nossos testes. Lembrando que a análise completa está lá no adrenaline.com.br, vocês podem ver todos os nossos testes e impressões de forma mais aprofundada, mas vou passar aqui um resumo dos testes mais relevantes que a gente rodou. O primeiro deles é que ele mantém um single thread que não é muito diferente do restante da linha Intel Core de 13ª geração, o que é normal. Os Core i5, quando eles são de altas frequências, eles vão manter uma performance por thread não muito distante da performance do Core i9, mas o relevante aqui é perceber o salto em multithread. Então, quando a gente olha o Cinebench em multithread, o 12600K fica muito para trás desse novo Core i5. Ele tem um ganho de performance que já é de quase 40%, quando a gente overclock ele chega a 50% de diferença, o i5 foi bem overclock aqui, e ele é tão rápido que ele chega a alcançar o Core i7 12700K, ou seja, o Core i7 da geração anterior, ele se sai um pouquinho melhor em multithread. Isso vai replicar em outros cenários, então, por exemplo, aplicações como o Blender, nós vamos ver uma margem muito grande em favor do Core i5 comparado com o que o rival Ryzen 5 7600X tem para oferecer, justamente por essa contagem maior de núcleos e threads. Outro cenário que vai aparecer isso também é o X264 Full HD, o render, né, nesse codec. Temos uma vantagem perceptível por 13600K comparado com o Ryzen 5. Isso se replica até em cenários em que normalmente a AMD tem uma certa vantagem, como é o caso aqui do WinRAR, onde o 13600K conseguiu ficar basicamente empatado com o 7600X Ryzen 5. Normalmente a AMD tem vantagem aqui, mas a Intel consegue compensar entregando mais núcleos e mais threads. Falando em questão de aquecimento e consumo de energia, a 13ª geração não tem sido piedosa quando o assunto é aquecimento e alimentação. O Core i5 ele sofre menos do que, por exemplo, o Core i9 que a gente testou e que bateu 100 graus até no liquid cooling de 360mm, mas ainda assim ele pegou quase 80 graus, ficou nessa casa rodando Blender em alta carga, o que indica que ele precisa de um bom arrefecimento. A gente ainda vai precisar testar mais soluções de liquid cooling, de air cooler, para ver se dá para ser mais modestão, mas já com o cooler que a gente usou, o Master Liquid, o PL360 Flux, ele já pegou uns 80 graus, o que é um sinal de que você não pode ir leve se vai pegar esse Core i5 e colocar ele para render pesado. Bom, um pouco da nossa bancada de testes de hoje. Então, nós vamos colocar o Core i5 nessa bancada entusiasta ROG Maximus Z790 Hero. Detalhe, você pode usar chipsets da série anterior, a série 600, sem problemas nos processadores da 13ª. Eles são LGA 1700 e são compatíveis. O que muda em placas novas, como é o caso dessa aqui da ROG, é que foi atualizada a quantidade de linhas PCI, então se você quiser mais linhas PCI 4.0, você precisa de uma Z790. Foi atualizada a conectividade USB, então temos USBs mais rápidos e mais modernos. E, bom, alguns projetos como esse aqui também vão trazer muita coisa.
E, especificamente esse modelo da ROG, você tem até uma placa PCI externa para você colocar SSDs M.2. É um projeto bastante robusto e tem muitos LEDs e uma telinha muito maneira. Recomendo vocês darem uma olhada. É um projeto bastante avançado da Z790. Mas, se você quiser montar uma série 600, é uma das vantagens dessa arquitetura, porque a Intel, como ela está repetindo o socket e repetindo algumas das tecnologias, essa é uma daquelas gerações em que você consegue usar a 13ª geração junto com os chipsets que foram lançados com a 12ª. Então, começando a encaixar aqui, começando pelo encaixe do nosso processador. Eita, a mola tá forte, galera. Muito cuidado com esses pinos, como sempre. Na solução de arrefecimento, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar o PL360 Flux. Então, tem realmente subido bastante as temperaturas dos processadores high-end e isso fez com que a gente mudasse a nossa metodologia. Se você olhasse uns anos atrás aqui no Adrenaline, normalmente o cooler que a gente usava era o Noctua U12S, que é um bom cooler a ar, só que a verdade é que esses processadores high-end estão realmente pedindo coolers mais eficientes. Então, um bom cooler a ar também potencialmente pode levar muito bem esse Core i5. A gente está usando aqui o PL360, que tem sido a referência aí nos nossos últimos testes, para garantir que a gente vai entregar o máximo de performance possível, não vai ser thermal throttling, não vai ser aquecimento excessivo, que vai impedir a gente de ver as frequências máximas que podem ser entregues no Core i5 3600K. Agora falando da parte de memórias, nós vamos usar um kit de 2 memórias de 16 GB Kingston Renegade. Então, essa aqui é uma memória DDR5, você pode usar DDR4, a plataforma da Raptor Lake, assim como a Alder Lake, tem suporte, tem mainboards que vão ter suporte DDR4, só cuida que quem define isso é a mainboard. Então, por exemplo, essa ROG aqui, ela é feita para DDR5, então não posso pôr DDR4. Mas tem modelos da ASUS que vão ter suporte ao DDR4, então dependendo da mainboard que você comprou, as memórias que você vai poder pôr. Essas são memórias que chegam até 6.400 MHz, só que a gente, por metodologia aqui na Adrena, sempre usa a referência das próprias fabricantes. Então, a Intel subiu as frequências, não só na operação do processador, mas nós também temos um aumento de frequências das memórias. O suporte vai até 5.400 MHz. Então nós vamos colocar essas memórias que chegariam a muito mais que isso, vamos configurar elas em 5.400 para usar dentro do que a Intel está dando garantia, está dando suporte oficial, mas tem potencial, especialmente na 13ª geração, de você pegar frequências mais altas, inclusive é um dos destaques. Os Alder Lake paravam em 4.800 o suporte oficial, e se você começava a subir muito acima dos 5.000, era difícil ficar estável. Essa é uma geração que é para as memórias operarem de forma mais estável. E a nossa placa de vídeo vai ser este modelinho da Zotac, uma RTX 4090. E aqui vem um ponto importante, galera. Se você for comparar com os rivais diretos, como por exemplo os Ryzen, especialmente o rival direto dela, que vai ser o Ryzen 7600, nosso gameplay foi feito com uma RTX 3080 Ti. Isso aconteceu porque era o que existia na época. Nós só conseguimos testar com placas que existem. Então, fique de olho, não acredito que vai afetar muito dos testes, mas alguns testes o gargalo pode ser a 3080 Ti, a gente sempre tenta configurar para isso não acontecer. Então, algum eventual ganho de performance pode acontecer graças a 4090, então quando vocês estiverem comparando os dois vídeos de gameplay, fica de olho se isso não pode estar acontecendo. Mas em geral, a gente dimensiona aqui no Adrena de forma a placa de vídeo não ser o limitante do nosso teste. Por isso que naqueles vídeos vocês vão ver a 3080 Ti rodando em Full HD, qualidade média, às vezes até baixa, para ter certeza que a gente vai ver a performance máxima do processador. Aqui vai ser a mesma coisa, eu vou usar uma 4090 para um gameplay em Full HD. Porque eu quero ver quantos frames o processador consegue fazer. A 4090 eu sei que consegue fazer todos que eu jamais sonhei em Full HD, então ela fica até entediada ao longo do nosso gameplay. E é isso aí, galera, nossa bancada está montada, partiu jogar com esse processador. Então, antes de começar o nosso gameplay, aquele recap, só para vocês verem como está a nossa bancada certinha, Resizable Bar habilitado, com a RTX 4090 em ação, enquanto que aqui nós temos na CPU um 13600K e seus 20 threads ao total, combinado com a nossa mainboard, a Maximus Z790 Hero da ASUS, e as memórias é esse kit da Kingston operando a 5600. Lembrando, nós estamos com o kit da Kingston que suportaria 6400, o XMP dele vai até lá. O
que a gente está fazendo aqui é habilitando o XMP, mas baixando para 5600 para estar dentro do suporte oficial da Intel. A gente sempre faz os vídeos de gameplay aqui da Adrena dentro do suporte oficial que é dado por Intel, por AMD. Então, se as empresas têm um suporte mais bacana, suportam frequências mais altas, a gente vai lá e usa elas, porque tudo fora da frequência oficial das fabricantes é um overclock e depende da sua sorte na loteria do bife, do seu silício, vai que dá ruim, não consegue subir as frequências, então a gente testa aquilo que as empresas garantem que vão dar garantia para vocês. Então partiu jogar um Miranha, e aí temos aqui o gameplay na faixa de uns 150 frames já, nesse pedacinho, caramba, começamos com... Vamos ver lá embaixo, quando a gente tá deslizando entre a galera que a gente tem uma noção melhor. A gente faz o teste do Marvel Spider-Man, ele é muito bom para testar processador, porque é uma cidade com muita gente, então percebeu a galera ali, muito carro também, muita geometria, muita coisa, tem sido um teste desafiante para os processadores manter uma taxa de quadros acima dos 100 frames. E aqui a gente está tendo uma estabilidade muito boa, pra ver que a nossa linha de frame time está oscilando pouco. A única coisa que está rolando é que não está batendo uma taxa de quadros tão alta quanto a gente conseguiu lá com os testes que a gente fez com o Core i9. Então está dando uma diferença um pouco maior que eu costumo ver entre Core i9 e Core i5, que o Core i9 conseguiu pegar 150 frames, se manteve acima dos 120 boa parte do tempo. Aqui a gente está tendo um gameplay que está oscilando ali na casa dos 100 até os 120, então uma leve desvantagem. Com as frequências aí na casa dos 5.1, eu vi o 13.900, o Core i9 operando ali cravado a 5.5 praticamente. E um detalhe importante é que a gente está fazendo esse teste habilitando o Ray Tracing porque ele aumenta a carga sobre o processador. Então a gente está jogando aí na faixa de uns 100 FPS, porque os gráficos estão com o Ray Tracing habilitado em um nível alto, né? Qualidade Full HD, porque a gente quer testar o gargalo do processador, não da placa de vídeo. Mas, por exemplo, se eu desligo o Ray Tracing, você vai ver que uma taxa de quadros vai mudar bastante, porque, olha, a carga sobre o processador é muito menor. Claro que vê que os reflexos agora não tem nada, isso é uma textura bem nada a ver, né? Perdeu aquele realismo das cenas do Ray Tracing, mas é por isso que a gente joga, inclusive, com ele habilitado, porque a gente quer ver essa carga no processador, que a gente quer dar trabalho para ele. Então, ó, habilitando de novo, a gente passa a ter um gameplay que está mais próximo da casa dos 100 FPS, bom resultado. Não enche tantos olhos comparado com alguns outros que a gente já testou. Se não me engano, o Ryzen 5 7600 também sai um pouquinho melhor. Mas ainda assim, uma taxa de quadros bastante alta e principalmente com muita estabilidade, né? O que é importante aqui também é conseguir jogar bem e não ter taxa de quadros variando em excesso para tornar o gameplay desconfortável. Vamos para o próximo game. Próxima rodada de testes, vamos começar a brincar aqui com o Warzone, que tá feioso, porque obviamente eu configurei ele feioso, porque eu não quero usar muito a 4090. Eu quero realmente ver o limite que seria do Core i5. E assim, mais de 200 frames. Se você atingir mais de 150 frames, você já precisa de um bom processador. Então, um gameplay rodando na faixa dos 230, como eu estou tendo aqui, é um bom exemplo de um gameplay de um processador entre os mais potentes do mercado. Vou esperar começar aqui e vamos ver como é que ele se sai. Um bom exemplo, como a gente está empurrando o gargalo para o processador, é que ó, o tempo da placa de vídeo é 3 milissegundos, enquanto que o tempo do processador está sempre dando 1 milissegundo a mais ou menos. Ou seja, a gente estaria atingindo taxas de quadro mais altas se o 13.600K conseguisse. Mas é sempre bom lembrar que, galera, sempre vai existir um gargalo no seu sistema. Não tem como não zerar o gargalo, senão você teria frames infinitos. No caso aqui a gente está com o máximo que o nosso processador aqui, o Core i5 13600K consegue, e é um dos resultados mais altos que a gente já testou aqui, na faixa dos 200 FPS. Tem que ser brabo. Vou trocar umas balinhas lá. Ou morrer no processo. Provavelmente morrer no processo. Que é isso aqui? Oh, parece brabo isso aqui, hein? É até dourada. Oh, é brabo, ó. Até mata quando atira. Vamos ver se eu acho mais alguém. Tinha uma galera aqui no telhado. Costas. Agora vai ver. Lá de cima da torre. Ih, foi pro saco. Bom, frame time, essa linha super reta, FPS praticamente o tempo todo acima dos 200, rodou bem. Vamos pro próximo game. Bom, agora para os nossos testes, vamos para o trecho aí que a gente usa muito aqui em St. Denis do Red Dead. Ele tá pegando uns 200 frames aqui, é só eu sair daquela rua principal que a gente... Você já vai entender porque a gente escolhe tanto aquela rua para testar, né? Viu que estavam uns 200 frames aqui nesse quintal. A gente se aproximar dessa rua da cidade que a gente tem um gameplay, ó, já uma faixa de 150, 140.
Mas não se enganem, tá? Essa queda de performance aqui ainda coloca ele entre alguns dos processadores mais rápidos que a gente já testou. Essa faixa dos 150 FPS é um dos valores mais altos. Vou até na ruazinha que a gente sempre dá preferência para ela, que parece ser o lugar mais pesado do jogo mesmo, para processador. Tá mantendo aí uns 150, coloca ele realmente no patamar dos melhores CPUs que a gente testou, esse nível de performance aqui. Mesmo que você queira jogar Red Dead num monitor, uma tela 4K 120 frames, uma tela com 120 Hz de atualização, mesmo nesse trecho que é um dos mais pesados que tem para você fazer, você né, ter o gameplay de Red Dead, ela vai segurar, não vai cair abaixo de 120, pelo menos o processador vai entregar. Você só vai precisar de uma placa de vídeo que também segure 120 frames por segundo. Nada mal. Vamos pro próximo. Bom, galera, próxima rodada eu tô jogando Fortnite no modo DirectX 11 tradicional, não tô usando o modo performance dele ainda, para quem quiser mais FPS dá pra buscar assim, mas eu quero dar uma olhada no jogo no seu modo tradicional, até para não ter que deixar aquele gráfico super feiozinho do modo performance. E assim, pros padrões de Fortnite, que costuma dar umas engasgadas com facilidade, ele tá bem estável, hein? Essa descida aqui. Daí que os picos do frame time ali são bem pontuais e não chegam a congelar o meu gameplay, né? Aquela sensação desconfortável do stuttering, né? Aquela engasgadinha. Tamo de galera aqui, vai ser da hora. Eita, cai. Eita, vamos morrer. Nossa, achei que ia morrer de queda. Uns 200 frames aqui, uns ambientes um pouco mais fechados. Estou sentindo uma treta lá fora. E aí, galerita? Bem. Pra você. Cara, tá rodando super... Ui, tiro por trás. Super liso. Vê como... Tipo, não tô dizendo que não tá rolando umas deslizadas no frame time ali, umas engasgadinhas, mas... Eu que tô jogando nem consigo sentir. Ó, o cara também tá claro. Ah, o cara tá skin que eu tenho. Já nem devia estar se atirando. Falando isso, acabou a munição. Ah, troca. Tá bem bom o gameplay. Tá bem estável. Haja bot, né? Ah, mira, fecha. Rodou super bem. Bem bom mesmo de jogar. Bem suave, acima dos 200 frames o tempo todo. Praticamente sem aqueles picos de frame time. Para os padrões de Fortnite, que não é bom nisso, tá? Dá umas engasgadinhas até em hardwares potentes. Foi bem. Para fechar, galera, vou testar aqui. O Rainbow Six Siege tá rodando bem aqui. Tá bom, o by Daejo CHL aí. Eu acho que eu já vi esse movimento e acho que quem fez ele pela primeira vez foi o Michael Jackson. Então, como eu tava dizendo, Rainbow Six Siege é um game com foco em altas taxas de quadro. Então, mapas pequenos, mas é que a gente quer jogar com muitos FPS. Tá 400, tá bom, dá pra jogar. Nosso amigo Michael Jackson caiu. Ih, eu tô conseguindo a arma errada. Quando a adrena tá tudo errado, mano. Caramba, galera, fechou a porra toda. Ah, não era pra ter reforçado aqui. Ah, meu Deus. Ninguém respeita as miras hoje em dia, né? Na minha época, todo mundo perguntava pra mira se era pra reforçar a parede do lado do espelho dela ou não. Caramba, todo mundo ficou aqui dentro, é isso? Todos os 5 estão dentro dessa sala. Um fuse e essa partida acaba. Se os caras tiverem um fuse no time deles, é melhor a gente se render. Ó, agora não tenho visão pra tirar lá, porque vocês fecharam tudo. Ah, quer saber? Tá vendo? Ó, isso que acontece. Aí eu não tenho visão pra tirar nas coisas. Sou eu vivo. Ah! A mensagem de um aliado restante é um pouco confusa. A mensagem devia ser: só sobrou você, filhão. Mais de 300 frames, estável. Definitivamente, não tô surpreso que ele roda bem em Rainbow Six Siege. Seria estranho se não fosse.